Vocês conhecem a história da Torre de Babel? Aquela torrezinha lá que Deus destruiu, separou as pessoas, colocando cada um para falar na mesma língua. Vocês conhecem essa história? Deixa eu pegar o trechinho aqui para colocar para vocês. Veja só, eles sendo uma só língua, né? Um só povo, uma só língua, unidade de linguagem. O que foi que Deus fez? Imediatamente tirou essa capacidade deles se entenderem a partir da comunicação para destruir aquilo ali que eles estavam construindo. E essa é uma mensagem poderosa da Bíblia, uma das mais poderosas, ao meu ver. Vamos lá. Primeira coisa que faz uma relação, qualquer que seja, seja uma relação comercial, uma relação de amizade, uma relação amorosa, dar errado, é a dificuldade dos integrantes desse relacionamento se comunicarem de uma forma onde se entendam. Começa a haver desentendimento, começa a haver briga. Você fala X, a pessoa entende 3. Não é isso que acontece? Então, a comunicação para que haja conexão verdadeira, ela é uma das principais pontes, ou talvez a principal ponte. Na astrologia, a gente verifica essa compatibilidade de comunicação através do planeta Mercúrio. A gente não tem só o Sol, a Lua, o ascendente, temos vários planetinhas no nosso mapa astral. Mercúrio fala sobre a mente, sobre a comunicação, a fala, a voz, o gostar de se comunicar com o outro, a forma que você gosta de se comunicar, suas dificuldades de comunicação, seus interesses cognitivos, forma de pensar. E quando o seu Mercúrio está em harmonia com o Mercúrio do outro, isso acontece de uma forma muito fluida e natural. Por isso que tem algumas pessoas que a gente se conecta e no primeiro contato, instantaneamente, a conversa flui, você entende naturalmente o que a pessoa está dizendo, você até algumas palavras e algumas formas de falar que podem parecer ríspidas, não educadas para alguém, para aqueles dois que têm Mercúrio em harmonia, não é assim. A pessoa entende muito facilmente. Existe uma unidade de linguagem ali entre aquelas pessoas. Eu tenho uma forma que talvez eu possa descrever como peculiar, né, em falar. Porque muita gente entende como grosseria, como arrogância, como algo muito extremo, como algo muito intenso. Eu não entendo assim. E muitas pessoas, todas as pessoas, todas não. A maioria das pessoas com as quais eu me conecto e mantenho uma relação de convivência harmônica e duradoura são pessoas que têm afinidade com o meu modo de comunicar, com o meu modo de falar e de pensar. Então, eu digo todas não porque algumas têm que fazer algum esforço quando querem permanecer do meu lado. E eu também tenho que fazer algum esforço algumas vezes. Quando a comunicação não bate muito, mas tem ali outras afinidades, outras questões, e a gente termina vendo sentido, né? Continuar ali, mesmo não sendo tão fluida. Mas algumas outras conexões, quando você não consegue lidar com a tensão existente nesse aspecto, fica praticamente impossível você sequer ter uma amizade, até mesmo uma amizade meio distante, sabe? Que tem amigos que são mais próximos e tem aqueles amigos que você conversa eventualmente. Às vezes tem até aquela relação que é uma relação profissional e também não muito constante, que é praticamente impossível para você conversar com aquela pessoa. Isso se dá por conta disso, da unidade de linguagem que existe ali ou não. Mas há também pessoas que têm uma afinidade natural na comunicação com o outro, que tem uma conexão boa nesse sentido, mas que ela traz consigo problemas pessoais dela de comunicação.
que não se trata de uma energia ali daquela união. Entende que a pessoa nela tem esses problemas, tem dificuldade de comunicar o que quer, o que sente, o que espera, tem dificuldade de fazer um elogio, ou então de dizer se algo a magoou, percebe? E aí ela vai precisar fazer um esforço com ela mesma para que possa viver relações mais saudáveis. Porque mesmo relações que por natureza são saudáveis, podem ser contaminadas pelas dificuldades internas que cada um carrega. Então você pode ter um potencial lindo de relacionamento com uma pessoa, onde você tem afeto, onde você gosta da forma da pessoa se comunicar, onde vocês falam a mesma língua, onde existe essa unidade de linguagem, mas você tem suas deficiências nesse quesito. Você tem suas dificuldades, seus traumas, seus dramas. E aí também não dá certo. E aí também não vai funcionar. Só que também pode acontecer da pessoa que tem esses dramas, esses traumas, essas questões, dependendo do nível de má resolução, dessa pessoa projetar completamente no outro essa deficiência cognitiva ou na comunicação que ela tem. Tem gente que tem um bloqueio tão grande que você pode colocar a compatibilidade mais linda entre Mercúrios ali na frente daquela pessoa, que ela vai dar um jeito de estragar o negócio. E aí, muitas vezes, essa pessoa que tem esse problema, né, projeta no outro e coloca a responsabilidade no outro. É quando vemos muita gente pulando de galho em galho de relacionamento, casando 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Não estou dizendo que esta é a única causa dessas pessoas pularem de galho em galho e não darem certo com ninguém. Eu estou falando que é uma das. Né? Estamos olhando. E os homens, particularmente, sim, os homens, eles têm muito mais dificuldade de se comunicarem. Porque nós somos estimuladas, desde criança, somos estimuladas culturalmente a falar mais, a expressar nossas emoções, sentimentos, ideias, além do que o hormônio estrogênio atua no cérebro de forma a nos deixar mais falantes. Enquanto que o homem, além dele não ser incentivado a isso, a testosterona atua no cérebro dele de forma a deixá-lo mais focado, inclusive nas palavras. Por isso que muitos homens são mentirosos, porque eles entendem que o verbo ele tem uma aplicação prática, ele tem uma função para conquistar algo e não simplesmente para expressar algo. E aí dá para perceber que existe uma necessidade óbvia de todos procurarem desenvolvimento, mas que os homens principalmente precisam trabalhar um pouquinho mais essa área para funcionarem melhor nos relacionamentos. Quem é mulher sabe o que eu tô falando. E eu, como taróloga, então, sabe, as mulheres, elas vivem meio que querendo adivinhar o que tá passando na cabeça do homem, o que ele tá sentindo. Enquanto que a gente tem uma tendência de deixar tudo muito claro, de mandar textão, de querer estar conversando sobre a relação. E o homem, ele não sabe fazer isso, geralmente acha isso chato. O homem que aprende a se expressar dentro das relações de uma forma mais saudável e mais aberta, certamente ele será capaz de construir relacionamentos mais sólidos, vínculos mais saudáveis, mais duradouros. Mas precisa ultrapassar essa barreira, esse bloqueio do eu não preciso, sabe? É isso. Se você de repente quer saber onde é que está seu Mercúrio, como é que o teu Mercúrio interage aí com o Mercúrio da tua guria, tem que ter hora de nascimento, tá?
tem que ter a hora de nascimento, a cidade de nascimento e a data de nascimento. E nem sempre a hora é aquela que está na certidão. Vocês viram aí, né? A minha certidão está marcando que eu nasci de manhã, mas eu nasci à noite.